frases sobre dinheiro e empreendedorismo que irão te aproximar da riqueza. Motivação é aquilo que te faz começar. Hábito é aquilo que te faz continuar. O dinheiro não traz felicidade para quem não sabe o que fazer com ele. Você falhar uma vez não significa que vá falhar sempre. Nada é menos produtivo do que tornar eficiente algo que nem deveria ser feito. O amigo deve ser como o dinheiro, cujo valor já conhecemos antes de termos necessidade dele. Quando eu era jovem, pensava que o dinheiro era a coisa mais importante do mundo. Hoje, tenho certeza. Ser um empreendedor é executar os sonhos, mesmo que haja riscos. É enfrentar os problemas, mesmo não tendo forças. É caminhar por lugares desconhecidos, mesmo sem bússola. É tomar atitudes que ninguém tomou. É ter consciência de que quem vence sem obstáculos triunfa sem glória. As pessoas podem duvidar do que você diz, mas elas acreditarão no que você faz. Se o dinheiro for a sua esperança de independência, você jamais a terá. A única segurança verdadeira consiste numa reserva de sabedoria, de experiência e de competência. Coragem é a resistência e o domínio do medo, não a ausência dele. O cofre do banco contém apenas dinheiro, frustrar-se quem pensar que lá encontrará riqueza. O dinheiro é uma felicidade humana abstrata, por isso aquele que já não é capaz de apreciar a verdadeira felicidade humana, dedica-se completamente a ele. O dinheiro não dá felicidade, mas paga tudo o que ela gasta. Você pode encarar um erro como uma besteira a ser esquecida, ou como um resultado que aponta a uma nova direção. O dinheiro não é tudo. Não se esqueça também do ouro, dos diamantes, da platina e das propriedades. Todo mundo começa forte. O sucesso vem para aqueles que têm um compromisso inabalável de continuar assim até o fim. Muitos sabem ganhar dinheiro, mas poucos sabem gastá-lo. O dinheiro não só fala, como faz muita gente calar a boca. Se todos os homens recebessem exatamente o que merecem, ia sobrar muito dinheiro no mundo. Às vezes nós olhamos tanto tempo para uma porta que se fecha que vemos muito tarde outra que está aberta. O dinheiro compra até amor verdadeiro. Dinheiro é como água do mar, quanto mais você toma, maior é sua sede. O mesmo se aplica à fama. Você nunca pode atravessar o oceano até que você tenha a coragem de perder de vista a costa. As pessoas costumam dizer que a motivação não dura. Bem, nem o banho. É por isso que recomendamos isso diariamente. Dinheiro é um negócio curioso. Quem não tem está louco para ter, quem tem está cheio de problemas por causa dele. Se um amigo te pede dinheiro, pensa bem qual dos dois preferes perder, o dinheiro ou o amigo. O dinheiro é a coisa mais importante do mundo. Representa saúde, força, honra, generosidade e beleza, do mesmo modo que a falta dele representa doença, fraqueza, desgraça, maldade e fealdade. Eu gostaria de viver como um pobre, mas com muito dinheiro. Se você ouve uma voz dentro de você dizendo, você não pode pintar, então pinte e essa voz será silenciada. Peça, e lhe será dado, procure e encontrará, bata, e a porta será aberta para você, Jesus. A única pessoa que você está destinado a se tornar é a pessoa que você decide ser. O dinheiro não nos traz necessariamente a felicidade. Uma pessoa que tem 10 milhões de dólares não é mais feliz do que a que tem só 9 milhões. Infidelidade é como apanhar o seu sócio roubando dinheiro do caixa. Há apenas um tipo de comunidade que pensa mais em dinheiro do que os ricos, os pobres. Os pobres não conseguem pensar em mais nada. Deem dinheiro, não emprestem. Dar só faz ingratos, emprestar faz inimigos. Quando eu deixar de ser o que sou, eu irei me tornar o que poderia ser. O dinheiro representa uma nova forma de escravidão impessoal, em lugar da antiga escravidão pessoal. No casamento, cada pessoa deve realizar a função que lhe compete. O homem deve ganhar dinheiro, a mulher deve economizar. Aquele que acreditar que o dinheiro fará tudo pode bem ser suspeito de fazer tudo por dinheiro. Não é o mais forte que sobrevive, nem o mais inteligente. Quem sobrevive é o mais disposto à mudança. Se você quer uma mudança permanente, pare de focar no tamanho de seus problemas e comece a focar no seu tamanho.
Quero dar a meus filhos bastante dinheiro para que possam fazer o que quiserem, mas não dinheiro bastante para que não façam nada. O dinheiro não é só facilmente dobrável como dobra facilmente qualquer um. Não espere até que tudo esteja perfeito. Nunca estará tudo bem. Sempre haverá desafios e obstáculos. E daí? Comece agora. A cada passo dado, você estará mais forte, mais habilidoso, mais confiante e mais bem-sucedido. Há tantas coisas na vida mais importantes que o dinheiro. Mas, custam tanto. Eu quero dinheiro apenas para ser rico. O homem que remove montanhas sempre começa retirando pequenas pedras do caminho. Ninguém vai bater tão forte como a vida, mas a questão não é o quão forte você consegue bater. É o quão forte você consegue apanhar e continuar seguindo em frente. É o quanto você consegue aguentar e continuar seguindo em frente. A vitória é feita assim. A vida já é difícil normalmente, mas, em alguns momentos, ela pode até te derrubar. No entanto, é preciso levantar sempre. O dinheiro é belo, porque é a libertação. O que o dinheiro faz por nós não compensa o que fazemos por ele. O dinheiro é um bom criado, mas um mau senhor. A partir de um certo ponto, o dinheiro deixa de ser o objetivo. O interessante é o jogo. Nunca ninguém enriqueceu com dinheiro. Em questões de dinheiro temos todos a mesma religião. Ninguém se lembraria do bom samaritano se ele só tivesse boas intenções. Ele possuía também dinheiro. O dinheiro que temos é o instrumento da liberdade, aquele de que andamos atrás é o da servidão. O melhor uso do capital não é fazer dinheiro, mas sim fazer dinheiro para melhorar a vida. Frases e dicas sobre empreendedorismo que irão lhe ajudar a se tornar multimilionário ou multimilionária. Quanto você ganha quase não tem influência sobre suas possibilidades de construir uma fortuna. Independentemente do tamanho do seu salário, você provavelmente já tem dinheiro suficiente para se tornar rico. A razão número 1 para a maioria das pessoas não conseguirem o que querem é não saberem o que querem. Ricos sabem claramente que querem dinheiro. A maneira mais rápida de ganhar dinheiro é resolver um problema. Quanto maior for o problema a resolver, mais dinheiro que você vai ganhar. Em média, os milionários investem 20% de seu rendimento a cada ano. Suas fortunas não são medidas pela quantidade que ganham todos os anos, mas pela forma como eles poupam e investem ao longo do tempo. Você tem que acreditar que você é o único que cria o seu sucesso, que é o único que cria a sua mediocridade, e que é o único a criar suas lutas em torno do dinheiro e sucesso. Consciente ou inconscientemente, ainda é você. Sem sabedoria, o ouro pode ser rapidamente perdido por aqueles que o possuem, mas, com sabedoria, o ouro pode ser garantido por aqueles que não o têm. Desejar não trará fortuna. Mas desejar fortuna com um estado de espírito que se torna uma obsessão, e então, planejar formas definidas e meios para adquirir riquezas, colocando isso em prática com uma persistência que não reconhece o fracasso, trará fortuna. Ser rico não é um privilégio. Ser rico é um direito. Se você criar grande valor para os outros, você tem o direito de ser tão rico quanto quiser. Eu não comprei o meu primeiro relógio ou carro de luxo até que meus negócios e investimentos estivessem produzindo múltiplas fontes de renda seguras. Eu ainda estava dirigindo um Toyota Camry quando me tornei milionário. Seja conhecido por sua ética de trabalho, não pelas bugigangas que você compra. É muito fácil ficar bem de vida lentamente. Mas não é fácil se tornar rico rapidamente. A maioria das pessoas não consegue perceber que, na vida, não se trata de quanto dinheiro você ganha. Trata-se de quanto dinheiro você guarda. O único elemento do sucesso que você pode controlar é o seu esforço. A maioria das pessoas faz um trabalho mínimo, mas espera o máximo de resultados. Em vez de se esquivar das responsabilidades, milionários encontram as melhores maneiras de atingir seus objetivos. O maior erro financeiro que cometi foi não pensar grande o suficiente. Pense em mais de 1 milhão. Não falta dinheiro nesse mundo, falta gente pensando grande o suficiente. Aqueles que tomam decisões rapidamente e sabem definitivamente o que querem geralmente conseguem aquilo.
Vamos esclarecer as coisas de uma vez por todas. Qualquer pessoa pode se tornar rica. Comece dizendo a si mesmo que você merece ser rico, tem todo o direito de ser rico, e que ser rico é um trabalho interno. Cabe a você e só você. Uma das chaves para o sucesso é a motivação. É essencial acreditar que tudo vai dar certo. Se você traçar metas absurdamente altas e falhar, seu fracasso será muito melhor que o sucesso de todos. O sucesso normalmente vem para quem está ocupado demais para procurar por ele. A vida é melhor para aqueles que fazem o possível para ter o melhor. Os empreendedores falham, em média, 3,8 vezes antes do sucesso final. O que separa os bem-sucedidos dos outros é a persistência. Se você não está disposto a arriscar, esteja disposto a uma vida comum. Escolha uma ideia. Faça dessa ideia a sua vida. Pense nela, sonhe com ela, viva pensando nela. Deixe cérebro, músculos, nervos, todas as partes do seu corpo serem preenchidas com essa ideia. Esse é o caminho para o sucesso. Pare de perseguir o dinheiro e comece a perseguir o sucesso. Todos os seus sonhos podem se tornar realidade se você tem coragem para persegui-los. Ter sucesso é falhar repetidamente, mas sem perder o entusiasmo. Sempre que você vir uma pessoa de sucesso, você sempre verá as glórias, nunca os sacrifícios que a levaram até ali. Sucesso. Eu não sei o que isso significa. Eu sou feliz. A definição de sucesso varia de pessoa para pessoa. Para mim, sucesso é paz anterior. Oportunidades não surgem. É você que as cria. A melhor vingança é um sucesso estrondoso. Eu não falhei. Só descobri 10.000 caminhos que não eram o certo. Um homem de sucesso é aquele que cria uma parede com os tijolos que jogaram nele. Ninguém pode fazer você se sentir inferior sem o seu consentimento. O grande segredo de uma boa vida é encontrar qual é o seu destino e realizá-lo. Se você está atravessando um inferno, continue atravessando. O que nos parece uma provação amarga pode ser uma bênção disfarçada. A distância entre a insanidade e a genialidade é medida pelo sucesso. Não tenha medo de desistir do bom para perseguir o ótimo. A felicidade é uma borboleta que, sempre que perseguida, parecerá inatingível. No entanto, se você for paciente, ela pode pousar no seu ombro. Se você não pode explicar algo de forma simples, então você não entendeu muito bem o que tem a dizer. Há dois tipos de pessoa que vão te dizer que você não pode fazer a diferença neste mundo: as que têm medo de tentar e as que têm medo de que você se dê bem. Comece de onde você está. Use o que você tiver. Faça o que você puder. As pessoas me perguntam qual é o papel que mais gostei de interpretar. Eu sempre respondo: o próximo. Descobri que, quanto mais eu trabalho, mais sorte eu pareço ter. O ponto de partida de qualquer conquista é o desejo. O sucesso é a soma de pequenos esforços repetidos dia após dia. Todo o progresso acontece fora da zona de conforto. Só evite fazer algo hoje se você quiser morrer e deixar assuntos inacabados. O único lugar em que o sucesso vem antes do trabalho é no dicionário. Sonhar grande e sonhar pequeno dá o mesmo trabalho. Embora ninguém possa voltar atrás e começar tudo de novo, qualquer um pode ter um ótimo final. Descobri que, se você tem vontade de viver e curiosidade, dormir não é a coisa mais importante. Daqui a 20 anos, você não terá arrependimento das coisas que fez, mas das que deixou de fazer. Por isso, veleje longe do seu porto seguro. Pegue os ventos. Explore. Sonhe. Descubra. O primeiro passo rumo ao sucesso é dado quando você se recusa a ser um refém do ambiente em que se encontra. Sempre que você se encontrar do lado da maioria, é hora de parar e refletir.
Frases de grandes gênios da história da humanidade que irão lhe tornar mais inteligente. As mais lindas palavras de amor são ditas no silêncio de um olhar. Steve Jobs pegou a maçã que caiu na cabeça de Isaac Newton e mordeu para nos libertar do insuportável paraíso da ignorância. Creio firmemente em uma lei de compensação. As verdadeiras recompensas são sempre proporcionais ao esforço e aos sacrifícios feitos. Teria a impressão de ter cometido um roubo, se passasse um dia sem trabalhar. Tendo o mínimo de desejos, chega-se mais perto dos deuses. Não se pode ensinar nada a um homem, só é possível ajudá-lo a encontrar a coisa dentro de si. Quem não castiga o mal, ordena que ele se faça. O resultado do pensamento não tem de ser o sentimento, mas a atividade. Virtude sem caridade não passa de nome. Se escutar uma voz dentro de você dizendo, você não é um pintor, então pinte sem parar, de todos os modos possíveis, e aquela voz será silenciada. Quem pensa pouco, erra muito. A imaginação é mais importante que o conhecimento. Eu vi o anjo no mármore e esculpi até que o libertei. A leitura após certa idade distrai excessivamente o espírito humano das suas reflexões criadoras. Todo homem que lê demais e usa o cérebro de menos adquire a preguiça de pensar. Muito ganha aquele que aprende, quando perde. Tudo deveria se tornar o mais simples possível, mas não simplificado. Eu estou sempre fazendo aquilo que não sou capaz, numa tentativa de aprender como fazê-lo. Lastimável discípulo que não ultrapassa o mestre. A informática está interligada ao mundo sobre as reações intergaláxias. Não importa quanto a vida possa ser ruim, sempre existe algo que você pode fazer, e triunfar. Enquanto há vida, há esperança. O sol é a sombra de Deus. Não confunda diploma com conhecimento. Não fui para Harvard, mas as pessoas que trabalham para mim sim. O mundo não está ameaçado pelas pessoas más, e sim por aquelas que permitem a maldade. Eu gostaria de viver como um pobre, mas com muito dinheiro. A sorte favorece a mente bem preparada. O que sabemos é uma gota, o que ignoramos é um oceano. A lei suprema da arte é a representação do belo. A maravilhosa disposição e a harmonia do universo só pode ter tido origem segundo o plano de um ser que tudo sabe e tudo pode. Isso fica sendo a minha última e mais elevada descoberta. Todo mundo tem cliente. Só traficante e analista de sistemas é que tem usuário. Eu gostaria de morrer em Marte. Só não me impacto. Mesmo as pessoas que dizem que tudo está predeterminado e que não podemos fazer nada para mudá-lo, olham para os dois lados antes de atravessar a rua. O sucesso prático de uma ideia, independente do seu próprio mérito, depende da atitude dos contemporâneos, dos interesses da elite. Se ela é oportuna, é rapidamente adotada, mas se não é, ela é arrancada como um broto para fora da terra no chão quente, apenas para que seja retardado o seu crescimento na geada, o tempo do sucesso. O tamanho trabalha contra a excelência. É certamente preferível produzir vegetais, e penso, por isso, que o vegetarianismo é um louvável abandono de um hábito bárbaro instituído. Primeiro princípio: nunca permita que alguém seja abatido por pessoas ou eventos. Pessoas quietas possuem mentes barulhentas. A vida é curta demais para desentendimentos de longo prazo. Se tu o desejas, podes voar, só tens de confiar muito em ti. Sabedoria e legado de Nikola Tesla, um dos maiores gênios da história da humanidade. Parte 1. Nossas virtudes e nossos defeitos são inseparáveis, assim como a força e a matéria. Quando se separam, o homem deixa de existir. Eu não me importo que eles roubaram a minha ideia. Eu me importo que eles não tenham nenhuma ideia própria. O sucesso prático de uma ideia, independente do seu próprio mérito, depende da atitude dos contemporâneos, dos interesses da elite. Se ela é oportuna, é rapidamente adotada, mas se não é, ela é arrancada como um broto para fora da terra no chão quente, apenas para que seja retardado o seu crescimento na geada, o tempo do sucesso.
Adquirir a capacidade de administrar o sono, ficar adormecido e despertar no momento designado. Se eu faço algo que não entendo, me obrigo a pensar em meu sonho para encontrar assim uma solução. A quinta condição de ajuste é a memória. Talvez, na maioria das pessoas, o cérebro é o guardião dos conhecimentos sobre o mundo e o conhecimento adquirido através da vida. Meu cérebro está ocupado em coisas mais importantes que recordar, está recolhendo o que se requer em um momento dado, isto é, tudo o que nos rodeia. Só há que interiorizá-lo. Tudo o que vimos uma vez, escutamos, lemos e aprendemos, nos acompanha na forma de partículas de luz. Para mim, estas partículas são obedientes e fiéis. Em todo o espaço há energia. Essa energia é estática ou cinética. Se estáticas nossas esperanças são em vão, se cinética e isso sabemos que é, com certeza então é uma mera questão de tempo em que os homens conseguirão conectar suas máquinas ao próprio mecanismo da natureza. A ciência atual troca a realidade pela matemática. Para nos conhecermos, devemos ir além da esfera de nossas percepções sensoriais. Devemos fazer todos os esforços possíveis para acabar com o cruel abate dos animais, que é destrutivo para a nossa moral. Em menção à invenção do motor de indução. A ideia veio como um relâmpago e num instante a verdade foi revelada. A invenção é o produto mais importante do cérebro criativo do homem. O objetivo final é o domínio completo da mente sobre o mundo material, o aproveitamento da natureza humana para as necessidades humanas. O que queremos agora é um contato mais próximo e uma melhor compreensão entre indivíduos e comunidades em toda a Terra, e a eliminação do egoísmo e do orgulho, que sempre são propensos a mergulhar o mundo na barbárie e na luta primitiva. A paz só pode vir como uma consequência natural de iluminação universal. A vida sempre será uma equação incapaz de solução, mas contém certos fatores conhecidos. Certamente, alguns planetas não são habitados, mas outros são, e entre estes deve existir vida sob todas as condições e fases de desenvolvimento. Senhorita, nunca confie em um judeu. Um dia fui sozinho para o rio para me divertir como de costume. Contudo, quando estava a uma curta distância da alvenaria, fiquei horrorizado ao observar que a água tinha subido e me levava rapidamente. A pressão contra o meu peito era grande e eu mal conseguia manter a minha cabeça acima da superfície. Lenta e gradualmente fui ficando exausto e incapaz de suportar a tensão por mais tempo. Quando estava prestes a soltar-me, para ser atirado contra as rochas abaixo, vi num flash de luz um diagrama familiar ilustrando o princípio hidráulico de que a pressão de um fluido em movimento é proporcional à área exposta e virei automaticamente para o meu lado esquerdo. Como que por magia, a pressão foi reduzida. Não é o amor que você faz. É o amor que você dá. A maioria das pessoas está tão absorta na contemplação do mundo exterior que está totalmente alheia ao que está acontecendo em si. A ciência é, portanto, uma perversão de si mesma, a menos que tenha como fim último, melhorar a humanidade. Meu cérebro é apenas um receptor, no universo existe um núcleo a partir do qual obtemos conhecimento, força e inspiração. Eu não penetrei nos segredos deste núcleo, mas eu sei que ele existe. Todo o meu dinheiro é convertido em experimentos para realizar novas descobertas que permitam à humanidade viver um pouco melhor. Temos que ser capazes de transmitir as coisas de outros lugares em longas distâncias, imagens, a notícia, a energia. Agora, temos que libertar o pensamento, devemos nos livrar das limitações que o espaço e o tempo nos impõem. E ainda manter as suas principais características. Agora e em séculos futuros. A minha torre. Essa é a realidade, vocês verão. De todas as coisas, o que eu mais gosto são os livros. É certamente preferível produzir vegetais, e penso, por isso, que o vegetarianismo é um louvável abandono de um hábito bárbaro instituído. Que podemos subsistir com alimentos vegetais e fazer o nosso trabalho até com vantagens não é uma teoria, mas sim um facto bem demonstrado. Muitas raças vivem quase exclusivamente à base de vegetais e são superiores psicologicamente e em força. Tendo em conta estes factos, todos os esforços devem ser feitos para parar o abate cruel e desnecessário de animais, que deve ser destrutivo para os nossos princípios morais. Marconi é um bom camarada.
Deixe ele continuar seus trabalhos. Ele está usando 17 de minhas patentes. O mundo não está preparado para isso. É algo muito além do nosso tempo, mas as leis vão prevalecer, e um dia farão um sucesso triunfante. O instinto é algo que transcende o conhecimento. Temos sem dúvida certas fibras mais finas que nos permitem perceber as verdades quando dedução lógica, ou qualquer outro esforço intencional do cérebro é inútil. Os cientistas de hoje pensam profundamente ao invés de claramente. Você tem que ser são para pensar claramente, mas pode pensar profundamente e ser insano. Creio firmemente em uma lei de compensação. As verdadeiras recompensas são sempre proporcionais ao esforço e aos sacrifícios feitos. Minha mãe compreendeu bem a natureza humana e nunca repreendeu ninguém. Ela sabia que o homem não pode ser salvo de sua própria tolice pelos esforços ou protestos de outra pessoa, mas somente com o uso de sua própria vontade. Comportamento antissocial é um traço de inteligência em um mundo de conformistas. As lutas entre os indivíduos, bem como governos e nações, invariavelmente resultam de equívocos na interpretação mais ampla do termo. Mal-entendidos são sempre causados pela incapacidade de um apreciar o ponto de vista do outro. Nós ansiamos por novas sensações, mas em breve nos tornamos indiferentes a elas. As maravilhas de ontem são ocorrências comuns hoje. Se você soubesse a magnificência dos números 3, 6 e 9, você teria a chave para o universo. Sabedoria, conhecimento e legado de Nikola Tesla, um dos maiores gênios da história da humanidade. Parte 2. A compreensão mútua seria enormemente facilitada pelo uso de uma língua universal, Esperanto. Você pode viver para ver os horrores provocados pelo homem além de sua compreensão. É preciso ser sensato para pensar com clareza, mas pensar profundamente pode ser bastante insano. Nós almejamos por novas sensações, mas logo nos tornamos indiferentes a elas. As maravilhas de ontem são coisas comuns hoje em dia. Há algo dentro de mim que pode ser uma ilusão, como muitas vezes acontece com jovens encantados, mas se eu tivesse a sorte de alcançar alguns dos meus ideais, seria em nome de toda a humanidade. Se essas esperanças se concretizassem, o pensamento mais excitante seria que se trata de um feito de um cérebro. Meu cérebro é apenas um receptor. No universo existe um núcleo do qual obtemos conhecimento, força, inspiração. Eu não penetrei nos segredos desse núcleo, mas sei que ele existe. Tudo o que era grande no passado foi ridicularizado, condenado, combatido, suprimido, apenas para emergir ainda mais poderosamente, ainda mais triunfante da luta. Essa tendência crescente das mulheres de ofuscar o masculino é um sinal de uma civilização em deterioração. Somos apenas ondas no tempo e no espaço, mudando continuamente, e a ilusão da individualidade é produzida pela concatenação das fases da existência que se sucedem rapidamente. O que definimos como semelhança é meramente o resultado do arranjo simétrico das moléculas que compõem nosso corpo. Meu método é diferente. Eu não me apresso para o trabalho real. Quando tenho uma ideia, começo imediatamente a construí-la na minha imaginação. Eu mudo a construção, faço melhorias e opero o dispositivo inteiramente em minha mente. Antes que muitas gerações passem, nosso maquinário será acionado por uma energia que pode ser obtida em qualquer ponto do universo. Causar à vontade o nascimento e a morte da matéria seria o maior feito do homem, que lhe daria o domínio da criação física, o faria cumprir seu destino final. Mas o instinto é algo que transcende o conhecimento. Temos, sem dúvida, certas fibras mais finas que nos permitem perceber verdades quando a dedução lógica, ou qualquer outro esforço intencional do cérebro, é fútil. Tão surpreendentes são os fatos a esse respeito, que parece que o próprio Criador projetou eletricamente este planeta. Todo ser vivo é um motor voltado para a engrenagem do universo. Embora aparentemente afetada apenas por seu entorno imediato, a esfera de influência externa se estende a uma distância infinita. Nós somos todos um. Apenas egos, crenças e medos nos separam. O que um homem chama de Deus, outro chama de leis da física. Em breve,
a inteligência transmitida sem fios pulsará pela Terra como um pulso através de um organismo vivo. A maravilha é que, com o atual estado de conhecimento e as experiências adquiridas, nenhuma tentativa está sendo feita para perturbar a condição eletrostática ou magnética da Terra e transmitir, se nada mais, inteligência. Deixem que o futuro diga a verdade e avalie cada um de acordo com o seu trabalho e realizações. O presente pertence a eles, mas o futuro pelo qual eu sempre trabalhei pertence a mim. Em todo o espaço há energia, e é só uma questão de tempo até que os homens tenham êxito em associar seus mecanismos ao aproveitamento desta energia. O indivíduo é efêmero, raças e nações vêm e passam, mas o homem permanece. Edison foi de longe o mais bem-sucedido, e provavelmente, o último expoente do método puramente empírico de investigação. Tudo o que ele conseguiu foi o resultado de tentativas e experimentos persistentes, muitas vezes realizados ao acaso, mas sempre atestando vigor e recursos extraordinários. A partir de alguns elementos conhecidos, ele fazia suas combinações e permutações, tabulava-os e percorria toda a lista, completando teste após teste com incrível rapidez até obter uma pista. Sua mente estava dominada por uma ideia: não deixar pedra sobre pedra, esgotar todas as possibilidades. Cientistas de hoje substituíram a matemática por experiências, e eles afastam-se, equação depois de cada equação, e eventualmente constroem uma estrutura que não tem nenhuma relação com a realidade. Todo mundo deve considerar seu corpo como um presente inestimável daquele que te ama acima de tudo, uma maravilhosa obra de arte, de beleza e mistério indescritível além da concepção humana e tão delicado que uma palavra, uma respiração, um olhar, ou melhor, um pensamento pode prejudicá-lo. O desenvolvimento humano depende fundamentalmente da invenção. Ela é o produto mais importante de seu cérebro criativo. Seu objetivo final é o completo domínio da mente sobre o mundo material e o aproveitamento das forças da natureza em favor das necessidades humanas. Quando a distância, que é o principal impedimento para o progresso da humanidade, for completamente superada, em atos e palavras, a humanidade estará unida, as guerras serão impossíveis, e a paz reinará em todo o planeta. Esteja sozinho. Este é o segredo da invenção, estar sozinho. Isto é quando as ideias nascem. Não creio que haja uma emoção mais intensa para um inventor do que ver suas criações funcionando. Essa emoção faz você esquecer de comer, de dormir, de tudo. O futuro vai mostrar os resultados e julgar cada um segundo as suas realizações. Se você quiser descobrir os segredos do universo, pense em termos de energia, frequência e vibração. O dinheiro não representa tal valor como os homens colocaram em cima dele. Todo o meu dinheiro foi investido nas experiências com as quais eu fiz descobertas novas, permitindo à humanidade de ter uma vida um pouco mais fácil. De todas as resistências de atrito, a que mais retarda o movimento humano é a ignorância, o que Buda chamou de o maior mal do mundo. A fricção que resulta da ignorância só pode ser reduzida pela difusão do conhecimento e pela unificação dos elementos heterogêneos da humanidade. Nenhum esforço poderia ser melhor gasto. Não estou disposto a conceder a alguns indivíduos mesquinhos e ciumentos a satisfação de ter frustrado meus esforços. Esses homens são para mim nada mais do que micróbios de uma doença desagradável. Meu projeto foi retardado por leis da natureza. O mundo não estava preparado para isso. Eu não acho que você possa citar muitas grandes invenções que foram feitas por homens casados. Deixem que o futuro diga a verdade e avalie cada um de acordo com o seu trabalho e realizações. O presente pertence a eles, mas o futuro pelo qual eu sempre trabalhei pertence a mim. O dom do poder mental vem de Deus, o ser divino, e se concentrarmos nossas mentes nessa verdade, entraremos em sintonia com esse grande poder. Minha mãe me ensinou a buscar toda a verdade na Bíblia. Se seu ódio pudesse ser transformado em eletricidade, iluminaria o mundo inteiro. Frases e conselhos de Elon Musk, gênio, bilionário e empreendedor criador do PayPal, SolarCity, SpaceX, Tesla, Neuralink e agora também dono do Twitter.
Ser um empreendedor é como comer vidro olhando para o abismo da morte. O primeiro passo é estabelecer que algo é possível, então a probabilidade ocorrerá. Há lugares mais fáceis de trabalhar, mas ninguém nunca mudou o mundo trabalhando 40 horas por semana. Eu acho que esse é o melhor conselho. Pense constantemente em como você poderia estar fazendo as coisas melhor e se questionando. Acho que é possível que as pessoas comuns escolham ser extraordinárias. Acho que deve haver um excessivo número de MBAs liderando empresas. Essa MBA Exation da América não é tão bom. A simplicidade é uma grande virtude, mas requer trabalho duro para alcançá-la e educação para apreciá-la. E para piorar as coisas, a complexidade vem de melhor. Eu acho que se você vai escolher um lugar para morrer, então Marte provavelmente não é uma má escolha. Não considero ir à faculdade uma evidência de ter uma habilidade excepcional. Na verdade, o ideal é que você tenha desistido. Shakespeare foi para a faculdade? Provavelmente não. Eu acho que a faculdade é basicamente para se divertir e provar que você pode fazer suas tarefas, mas elas não são para aprender. Não acho que seja uma boa ideia planejar vender uma empresa. O caminho para o escritório do CEO não deve ser através do escritório do CFO, e não deve ser através do departamento de marketing. Precisa ser através da engenharia e do design. Quando criança, odiava ficar sozinho. Como adulto, não quero ficar sozinho. Isso me faz realmente mal. Preste atenção aos comentários negativos, e solicite-os, especialmente de amigos. Você tem que estar muito motivado para fazer acontecer. Caso contrário, você só vai se fazer infeliz. O valor da beleza e inspiração é muito subestimado, sem dúvida. Mas quero deixar claro, não estou tentando ser o salvador de ninguém. Só estou tentando pensar no futuro e não ficar triste. Eu sempre invisto meu próprio dinheiro nas empresas que eu crio. Não acredito na coisa toda de usar o dinheiro dos outros. Não acho que seja isso certo. Não vou pedir a outras pessoas que invistam em algo se eu não estiver preparado para fazê-lo. Se você é cofundador ou CEO, você tem que fazer todos os tipos de tarefas que você pode não querer fazer. Se você não fizer suas tarefas, a companhia não terá sucesso. Nenhuma tarefa é muito ameaçadora. Eu nunca desisto, precisaria estar morto ou completamente incapacitado. Não confunda diploma com conhecimento. Não fui para Harvard, mas as pessoas que trabalham para mim sim. Há um tremendo viés contra correr riscos. Todo mundo está tentando tirar o seu da reta. Você deve estar disposto a perder tudo, mas esteja disposto a continuar adiante. Falhar é uma boa opção. Se você não está falhando, você não está se esforçando o suficiente. Eu acho que há muito potencial se você tem um produto atraente e as pessoas estão dispostas a pagar mais alto por isso. Acho que foi isso que a Apple mostrou. Você pode comprar um celular ou laptop muito mais barato, mas o produto da Apple é muito melhor do que a alternativa, e as pessoas estão dispostas a pagar mais alto. Tecnologia disruptiva onde você realmente tem uma grande descontinuidade tecnológica, tende a vir de novas empresas. Eu poderia ver isso acontecer ou fazer parte disso. Não me diga o que você gosta, me diga do que você não gosta. Se você está tentando criar uma empresa, é como assar um bolo. Você tem que ter todos os ingredientes na proporção certa. O maior erro, em geral, que eu cometi, é colocar muita ponderação sobre o talento de alguém e não o suficiente em sua personalidade. E eu cometi esse erro várias vezes. Eu acho que realmente importa se alguém tem um bom coração, ele realmente tem. Cometi o erro de pensar que às vezes é só sobre cérebro. Eu li um monte de ficção científica quando criança e tentei pensar sobre o futuro e os problemas que precisavam ser resolvidos para torná-lo um futuro brilhante, e eu tentei me envolver nisso. Deveria haver mais foco no produto ou serviço em si, menos tempo nas reuniões do conselho, menos tempo nas finanças. Talento é extremamente importante. É como um time de esportes. O time que tem o melhor jogador individual muitas vezes ganhará, mas então há um multiplicador de como esses jogadores trabalham juntos e a estratégia que eles empregam. É um erro contratar um grande número de pessoas para fazer um trabalho complicado. Os números nunca compensarão o talento em obter a resposta certa. Duas pessoas que não sabem de algo não são melhores só que uma, tendem a retardar o progresso, e tornarão a tarefa incrivelmente cara.
Não crio empresas para criar empresas, mas para fazer as coisas. Tudo bem ter seus ovos em apenas uma cesta, contanto que você controle o que acontece com essa cesta. Na verdade, não li nenhum livro sobre gerenciamento de tempo. Essa é a minha lição para tirar sobre férias. Férias podem matá-lo. Se você se levantar de manhã e pensar que o futuro vai ser melhor, será um dia brilhante. Caso contrário, não será. As pessoas devem perseguir o que elas são apaixonadas. Isso vai fazê-los mais felizes do que qualquer outra coisa. Não acredito em processo. Na verdade, quando entrevisto um potencial funcionário e ele ou ela diz que é tudo sobre o processo, eu vejo isso como um mau sinal. O problema é que, em muitas grandes empresas, o processo se torna um substituto para o pensamento. Você é encorajado a se comportar como um pequeno equipamento em uma máquina complexa. Francamente, permite que você mantenha pessoas que não são tão inteligentes, que não são tão criativas. Acho que temos o dever de manter a luz da consciência para garantir que continue no futuro. Você deveria tomar a abordagem de que você está errado. Seu objetivo é estar menos errado. Se algo tem que ser projetado e inventado, e você tem que descobrir como garantir que o valor da coisa que você cria é maior do que o custo dos insumos, então essa é provavelmente a minha habilidade principal. O que faz o pensamento inovador acontecer? Acho que é realmente uma mentalidade. Você tem que decidir. Há duas coisas necessárias ao lançar uma nova tecnologia acessível. A primeira são economias de escala, e a outra é a necessidade de projetar e iterar as coisas. Às vezes, você pode ser forçado a mudar a versão algumas vezes. Geralmente, eu procuro uma atitude positiva e se eles são fáceis de trabalhar. As pessoas vão gostar de trabalhar com eles. É muito importante gostar das pessoas com quem trabalha, caso contrário, a vida e do seu trabalho será muito miserável. E, na verdade, temos uma rigorosa política de não imbecis na SpaceX. E nós demitimos as pessoas se elas forem. Quero dizer, nós damos a eles um pouco de aviso. Mas se eles continuarem a serem, então eles são demitidos. Eu digo alguma coisa, e então geralmente acontece. Talvez não dentro do horário, mas geralmente acontece. Eles estavam construindo uma Ferrari para cada lançamento, quando era possível que um Honda Accord pudesse fazer o truque. A persistência é muito importante. Você não deve desistir, a menos que seja forçado a desistir. Sempre tenho otimismo, mas sou realista. Não foi com a expectativa de grande sucesso que iniciei a Tesla ou a SpaceX. É que eu pensei que eles eram importantes o suficiente para fazer de qualquer maneira. Quando meu irmão e eu estávamos começando nossa primeira empresa, em vez de conseguir um apartamento, alugamos um pequeno escritório e dormimos no sofá. Começar a crescer um negócio é tanto sobre a inovação, o impulso e a determinação das pessoas quanto o produto que vendem. Só precisamos pegar uma quantidade extremamente pequena dele, ó sol, para alimentar toda a civilização. Sempre há algo que afeta o bem público, então precisa haver alguma fiscalização pública. Não podemos ter a proliferação de notícias falsas, isso é loucura. Você não pode ter mais tipos de notícias falsas do que notícias reais. Isso permite que a decepção pública não seja controlada. Isso é loucura. Eu diria a essas pessoas que elas vão ver muito suas famílias quando formos à falência. Tem que haver razões para você se levantar de manhã e querer viver. Por que você quer viver? Qual é o ponto? O que te inspira? O que você ama no futuro? Se o futuro não inclui estar lá fora entre as estrelas e ser uma espécie multiplanetária, eu acho isso incrivelmente deprimente. Eu não diria que tenho falta de medo. Na verdade, eu gostaria que minha emoção do medo fosse menor porque é muito distrativo e frita meu sistema nervoso. Algumas pessoas não gostam de mudanças, mas você precisa abraçar a mudança se a alternativa for desastre. A vida é curta demais para desentendimentos de longo prazo. As pessoas trabalham melhor quando sabem qual é o objetivo e o porquê. É importante que as pessoas estejam ansiosas para vir trabalhar de manhã e gostem de trabalhar. Quando algo é importante o suficiente, você realiza, mesmo que as chances não estejam a seu favor. Iniciar e crescer uma empresa é mais sobre construir uma equipe específica do que criar produtos ou serviços.
O mercado de ações é uma coisa estranha. É como ter um maníaco depressivo que está constantemente dizendo quanto sua empresa vale. Às vezes eles têm um bom dia, e às vezes eles têm um dia ruim, mas a empresa é basicamente a mesma. Os mercados de ações são loucos. Tentei me dar bem com as pessoas no saguão da Netscape, mas era muito tímido para falar com alguém. Então, apenas fiquei por lá. Não se iluda em pensar que algo está funcionando quando não está, ou você vai ficar focado numa solução ruim. Constantemente buscamos críticas. Uma crítica bem pensada do que você está fazendo é tão valiosa quanto ouro. Você não deveria fazer as coisas de forma diferente só porque elas são diferentes. Eles precisam ser o melhor. Cheguei à conclusão de que devemos aspirar a aumentar o escopo e a escala da consciência humana, a fim de entender melhor quais perguntas fazer. Realmente, a única coisa que faz sentido é lutar por uma maior iluminação coletiva. Em 1995 eu meio que pensei que a internet seria algo que mudaria o mundo de uma forma importante e eu queria fazer parte disso. Meus lucros de PayPal foram de 180 milhões de dólares. Coloquei 100 milhões na SpaceX, 70 milhões em Tesla e 10 milhões em SolarCity. Tive que pedir dinheiro emprestado para pagar meu aluguel. Eu gostaria de morrer em Marte. Só não no impacto. Eu não tenho medo de morrer, acho que será um alívio. Um homem é tão fiel quanto suas opções. Se você é um cristão negro, você tem uma memória curta real. Inteligente é saber que se é idiota. Sabendo quando calar a boca e ouvir as pessoas que são mais inteligentes do que você. Há apenas 3 coisas que as mulheres precisam na vida: comida, água e elogios. Apenas as pessoas idiotas tentam impressionar pessoas inteligentes. Pessoas inteligentes apenas fazem o que fazem. Riqueza não é sobre ter muito dinheiro, é sobre ter muitas opções. Karaokê não é justo quando você é um comediante. Toda a ideia é fazer as pessoas rirem e se divertirem, e eu sou um cara engraçado profissional. Você nunca pode fazer uma mulher feliz, é impossível. Eu nunca conheci uma mulher feliz na minha vida. Elas estão sempre reclamando de alguma coisa. Faço o que posso fazer quando posso fazer isso. O único plano que tenho é não fazer nada que eu não queira fazer e nunca trabalhar apenas pelo dinheiro. Embora parte de mim sempre quis ser um comediante, outra parte de mim sempre quis ser Brian Gumbel ou Dan Sim. Homens mentem mais. Os homens mentem o tempo todo. Você sabe que o mundo está confuso quando o homem mais alto da NBA é chinês, o melhor golfista é preto, e o melhor rapper é branco. É fácil entrar no show, a parte difícil é se manter. Ninguém fica famoso para sempre. Nós fomos tão pobres que meu pai desconectou os relógios quando fomos para a cama. Pare a violência. Não podemos todos apenas nos dar bem. Charlie Brown é a única pessoa que me identifico. Charlie Brown é um perdedor, ele não era nem a estrela de seu próprio Dia das Bruxas especiais. Eu vi a foto do anuário. Havia 6 deles. Eu não tenho 6 amigos no ensino médio, eu não tenho 6 amigos agora. Isso é 3 em 3 com uma meia quadra. As crianças sempre agem mais antes de dormir. O governo não quer que você use drogas, eles querem que você use as drogas deles. Existe a matemática. Fora isso, tudo é discutível. Mês da História Negra é no menor mês do ano, e o mais frio. Muito racismo acontecendo no mundo agora. Quem é mais racista? Pessoas negras ou pessoas brancas? Pessoas negras. Você sabe por quê? Porque nós odiamos pessoas negras também. Tudo que as pessoas brancas não gostam sobre os negros realmente não gostam sobre os negros. Você sabe que é rico quando tem que dirigir por meia hora para chegar à sua casa, uma vez que você estiver dentro de sua propriedade. Eu tento ficar com ele e tento ficar em contato com comediantes e apenas manter comediantes na minha vida porque os comediantes são sua própria espécie. Se você se afastar deles, especialmente como comediante, acho que é perigoso. Você poderia ser casado e entediado ou solteiro e solitário. Não há felicidade em nenhum lugar. Conheci tantas pessoas depois que eu fiquei rico e famoso,
e aprendi que você não pode confiar em pessoas, a menos que fossem seus amigos quando você estava quebrado. Eu amo minha vida, mas eu não acho que sou mais feliz do que meu irmão mais novo André, que dirige um caminhão de lixo. Eu costumava trabalhar no McDonald's ganhando o salário mínimo. Você sabe o que isso significa quando alguém lhe paga no mínimo salário? Você sabe o que seus chefes estavam tentando dizer? Ei, se eu pudesse pagar menos, eu pagaria, mas é contra a lei. Se Bill Gates acordasse com o dinheiro da Oprah, ele saltaria pela janela. Quem quer que você odeie vai acabar em sua família. Você não gosta de gays. Você vai ter um filho gay. Você não gosta de porto-riquenhos. Sua filha vai voltar para casa com Living La Vida Louca. Eu estou aqui apenas para apoiar o presidente dos Estados Unidos. O presidente dos Estados Unidos é o nosso chefe, mas ele também é. Você sabe, o presidente e a primeira-dama são meio como a mãe e o pai do país. E quando seu pai diz algo que você ouve, e você não faz, geralmente vai te bater na bunda mais tarde. Então, estou aqui para apoiar o presidente. Engraçado é apenas algo que os outros sabem sobre você. Você não pode ser engraçado sozinho. Eu posso ver o humor em praticamente qualquer situação. Depois que perdi meu pai, percebi que nenhum de nós deveria levar as coisas muito a sério, porque tudo, exceto a morte, falha. Se você é negro, você tem que olhar para a América um pouco diferente. Você tem que olhar para a América como o tio que pagou para você ir para a faculdade, mas que molestou você. Sim, eu amo ser famoso. É quase como ser branco, sabe? Eu já vi mulheres que não têm ótimos relacionamentos com seus pais, e tudo se resume a isso. Você tem que dizer às garotas que você as ama todos os dias. Se você é o presidente, você só tem dois objetivos: paz e dinheiro. Eu sou muito bom em superar as pessoas jogando coisas em mim. Se você está fazendo isso tempo suficiente, você sabe como balançar de volta e pegar as risadas. Estou ansioso para não estar cansado quando estiver perto do meu filho. Meu pai estava muito cansado. Eu quero jogar bola com meu filho sem ter que pegar meu ombro porque eu não estou fisicamente apto. E eu quero realmente ensinar meu filho e me tornar seu amigo. Community College é como uma discoteca com livros. Aqui estão $10, deixe-me obter o meu aprendizado. Um cristão preto é como uma pessoa negra sem memória. Quando você está fazendo um filme de orçamento grande e você é o quarto na folha de chamadas, você tem muito tempo livre. Eu nunca assisti ao Oscar. Venha, é um desfile de moda. Que homem negro reto fica lá e observa o Oscar? Mostre-me um. E eles não reconhecem a comédia. E você não vê muitos negros nomeados, então por que eu deveria assistir? Eu vejo caras que não podem fazer 10% do que eu faço, e ainda assim eles têm 4 Bentleys, 3 casas e 4 guarda-costas. Eu sempre digo que não há mais meninas, apenas garotos com seios. As meninas agem como garotos hoje em dia. Meninas adolescentes, elas vão atrás dos meninos. Elas são predadoras como garotos. Meu objetivo é manter minhas garotas, garotas. Tiroteios escolares foram inventados por negros e roubados pelo homem branco. Qualquer coisa que você possa chupar deve deixar você nervoso. Eu só pensei que todo mundo vivia em torno de prédios abandonados e crack. Eu vivi no gueto até os 19 anos. Eu vim para Los Angeles, fiquei em hotéis e casas. Quando voltei e vi o que meu bairro parecia, eu comecei a ficar com medo. Não discuta. Você não pode ganhar, você não pode bater de frente com uma mulher em um argumento. É impossível e você não vai ganhar. Porque nós homens, somos deficientes quando se trata de discutir, porque temos a necessidade de fazer sentido. Amanhã é mais certo do que praticamente qualquer outra coisa no mundo inteiro. Você só pode me ofender se você quer dizer algo para mim. Você conhece aqueles caras que vão ao clube de strip ao dia? Se você estiver em um clube de strip, e o sol está fora, você tem alguns problemas. Hollywood simplesmente não é engraçado. Não que eu esteja subestimando a juventude atual,
mas como eu queria só receber uma mensagem odiosa de alguém ao invés de várias. Eu penso que superei aquele trauma de infância porque posso escrever piadas sobre isso, mas eu nunca superei. Era apenas uma existência horrível. Era apenas uma existência horrível. Todo dia era um inferno. Eu era negro, eu apanhava, e ficava ferrado fisicamente, e algumas vezes algumas coisas sexuais aconteceram, e não era estupro, mas era quase. Eu estava fazendo um filme alguns anos atrás e um dos meus valentões estava trabalhando como segurança no filme, e eu continuei. Eu não fiquei tipo, tirem ele do filme, demitam ele. Tipo, o pecado dele puniu ele, ele poderia ter sido meu amigo.